você tem mais dificuldade. Então, e aí você vai fazendo as aulas, por exemplo, faz a aula 1, faz os exercícios. Espera um tempinho, faz a aula 2, faz os exercícios. Não faz tudo de uma vez, porque senão fica muita coisa, muita informação. Bom, agora eu vou começar, então. Bem-vindas, manas! Essa é a aula 7, então vamos começar a aula de revisão. Aqui, o alfabeto. Bom, vamos lá. Lembrando que quando eu falar a forma como se pronuncia, pronuncie em casa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam aqui no chat. Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G. Reparem a diferença entre o D e o G. O D é de, é como se eu falasse assim, por exemplo, de leite. E o G já é de, como se fosse, por exemplo, de leite, assim, o jeito de se pronunciar. Então é de e o outro é de. H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esse é o alfabeto em inglês. É importante vocês saberem o alfabeto, principalmente porque, por exemplo, alguém pode falar uma palavra, você não entender a palavra e você pedir para a pessoa soletrar a palavra. Então, você pede para a pessoa soletrar, a pessoa vai soletrar, você fala, então é essa a palavra, porque às vezes você sabe escrever, mas você não entende o que a pessoa está pronunciando. Então, se você souber o alfabeto, a pessoa vai soletrar para você e aí você vai aprender. Agora vamos para os números. Lembrando que claramente, né? Por exemplo, vamos supor que você esteja vendo essa aula, esteja vendo o curso pela primeira vez. Você não vai decorar assim logo de primeira. Então é uma questão de rever a aula e também escrevendo e falando. Por exemplo, o alfabeto tem várias musiquinhas na internet que cantam, né? E você pode treinar decorando as musiquinhas, que aí você vai saber exatamente como pronuncia cada letra. Agora vamos para os números. Aqui, mesmo esquema. Eu falo como se pronuncia e vocês repetem em casa. Repete mesmo, sim. O pessoal vai achar às vezes que vocês estão falando sozinho, mas repete em casa, mesmo que seja baixinho. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora é o grupo dos teens. Teen significa adolescentes, então dos 13 aos 19. Então, teens adolescentes. Então, 13, 14, 15, 16,
17, 17, 18, 18, 19, 19. Agora foram os teens. Agora vamos para outra parte, que é do 20 ao 99. Então, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, então, e 99. Então, tipo, todos esses números para a gente aprender. Repara que se no outro acabava com T-E-E-N, nesse agora acaba com T-Y. Então, reparem nisso. Então, vamos lá. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Então, uma dúvida que as pessoas podem ter às vezes é no 8. Olha só, 8, a gente fala 8. O T é quase que um T mudo, assim. Então, é 8. Aqui, a gente fala o 80 com o I mesmo. Então, é 8. 8. Agora, passando para cá. A Mona perguntou se a gente vai ter prova. Sim, vamos ter provas. Assim que a gente finalizar o que eu chamo de básico 1, vamos ter uma provinha. Mas eu falo mais pra frente com vocês e falo lá no grupo. Mas vamos ter uma provinha assim. Mas mais por uma questão assim de conseguir saber como vocês estão e vocês saberem como vocês estão, né? Agora vamos para as cores. Black, black, que é o preto. White, white, branco. Blue, blue, azul. Red, red, vermelho. Um jeito de você conseguir saber como você vai pronunciar determinadas palavras, por exemplo, red, você pode treinar, por exemplo, falar ra, re, ri, ro, ru, porque fica assim, red, fica um pouco mais circular o som. Então, treina ra, re, ri, ro, ru. Vai treinando assim. Para ir se acostumando com essa parte assim, vai really, red, que acaba ficando um pouco mais circular. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para falar. Yellow, yellow, amarelo. Green, green, verde. Silver, silver, prata. Gold, gold, ouro. E o gold pode ser tanto o ouro, a cor ouro, quanto o ouro, por exemplo, a pedra ouro, né? Gray. A gente pode falar pedra ouro? Acho que sim, né? Gray. Gray. Purple. Purple, que é o lilás, o roxo. Pink. Pink. Rosa. Brown. Brown. Marrom, castanho. E aí agora, quando você quer falar que uma cor ela é clara ou que uma cor é escura, então, para o claro você vai usar o light e para o escuro é o dark. E você utiliza essa característica, né, da cor antes do nome da cor. Então, se eu for falar verde claro, é light green. Se for verde escuro, é dark green. Se eu quiser falar, por exemplo, aqui, deixa eu ver, azul. Aí eu quero falar que é um azul escuro. Eu falo dark blue. Então, uma dúvida. Vocês conseguem perceber uma cor que não tá aqui? Uma cor que vocês sabem, mas que eu não coloquei aqui? Porque aqui não tem todas as cores. Vocês conseguem perceber olhando assim? Se vocês conseguirem, coloca no chat. Tem algumas cores que não estão. Aqui, passando. Ó, uma cor que não tá aqui
é laranja, que é orange. Então, laranja. Mas que eu vou ensinar também mais pra frente, tá, gente? Tem coisas que não estão aqui, que tem vocabulários que não estão aqui, que vocês vão aprender mais pra frente. Exatamente, Daisy. O orange, que é o laranja, vocês ainda vão aprender. Que também serve para fruta, né? Agora, passando aqui. Adjetivos, gente. Os adjetivos temos uma listinha grande, né? Mas vamos para a regra primeiro. O adjetivo ele vem antes do substantivo. Ou seja, quando eu falo fast food, fast, tô falando que é rápido, fast. Food, comida. Então é comida rápida na tradução. Então, fast food, o fast vem antes, que é um adjetivo, e o food, que é um substantivo, vem depois. Agora, se eu falar carro novo, novo é new, e carro é car. Então, seria new car, carro novo, e não car new. Então, é sempre o adjetivo antecede o substantivo. Então, decorem isso. Outra questão. Os adjetivos em inglês, eles não têm, por exemplo, um plural. Então, por exemplo, você não vai mudar ele no plural. E nem quando se tratar de outro gênero. Então, se você estiver falando assim, por exemplo, ela é nova. Então, ela é nova. Eu uso young para nova. Então, é she is, que é ela é, she is young. Ela é nova. Ou ela é feia. She is ugly. Ugly é feia. Então, she is ugly. Agora, se eu for falar, por exemplo, elas são feias. Elas são, they are. Então, they are ugly. Eu não falo, por exemplo, they are uglies. Então, eu não mudo o adjetivo. Se eu tiver, por exemplo, com mais pessoas, falando de mais coisas, enfim, mais objetos, por exemplo. Se eu for falar assim, basicamente assim, eu não vou mudar, independente se forem objetos ou pessoas, enfim, eu não vou acrescentar um S, um ES, quando eu tiver um adjetivo. No adjetivo, hein, gente? Claramente que o substantivo ele vai ter alguma mudança e vocês vão aprender ainda isso, que é o plural dos substantivos. Mais pra frente. E o gênero também. Independente se eu estiver falando assim, por exemplo, ela é feia, she is ugly. E se eu for falar ele é feio, he is ugly. Eu não mudo o ugly. Então, vamos mudar aqui. Agora aqui vocês vão aprender alguns adjetivos, revisar, né, na verdade. Vamos lá. Eu vou falar e vocês repetem em casa. Nice, nice. Intelligent, intelligent. Esse talvez seja um pouquinho mais difícil para as pessoas. Porque tem aquele DJ, o jeito de falar, né? O DJ. O jeito de falar, não o jeito de escrever. Intelligent. Smart, smart. Então, smart, smart TV. Né? Como se fosse TV esperta. Uma TV, tipo, inteligente, uma TV esperta. Smart TV. Ou Smart Fit. Ambitious, ambitious. Great, great. Fat, fat. Tall, tall. Short, short. Beautiful. Você pode falar beautiful, tanto beautiful quanto beautiful. Eu falo beautiful, mas as pessoas podem falar beautiful também, não tem problema. É mais usual, o beautiful ser mais usual, assim, mais usado para mulheres, mas não tem problema você usar para homens também, para coisas, enfim, não tem problema. Só que é uma questão, assim, do que é mais comum, né? Então, beautiful ou beautiful é mais usado para mulheres. Na verdade, tem várias formas de falar bonito, bonita em inglês. A gente vai aprendendo conforme o curso.
E aí tem alguns que a gente usa mais para mulheres, para homens, para objetos, etc. Handsome, handsome, bonito. Ugly, ugly. Old, old. Young, young. Big, big. Small, small. Clean, clean. Dirt, dirt. Good, good. Bad, bad. Rich, rich. Poor, poor. Expensive, expensive. Wonderful, wonderful. New, new. Cheap, cheap. Easy, easy. Difficult, difficult. Married, married. Single, single. Happy, happy. Sad, sad. E aí, vamos lá. Hoje vocês estão como? Vocês estão good? Ou vocês estão sad? Ou vocês estão happy? Como que vocês estão hoje? Responde escrevendo. E responde completo. Eu estou tal, tal. Respondam na casa de vocês, por exemplo, falando mesmo, ou escrevendo aqui no chat, pode escrever. I am good. Muito bom, Ana. Acho que esses, assim... Os adjetivos vocês vão aprender com o tempo. A Tati tá sad. I am sad. Espero que você melhore, Tati. Eu estava sad hoje, mas eu nem sei porquê, só tava. Vamos lá. Tem essas inconstâncias assim. Vamos lá. Pronomes pessoais. O uso dos pronomes pessoais. Vamos lá. Eu falo e vocês repetem. I. You. He. She. It. Lembra? It a gente não utiliza para ser humano. Então, it é um pronome pessoal do caso reto, na terceira pessoa, que a gente não utiliza para falar de ser humano. A gente utiliza para falar de coisas. Então, we, you, they. Agora vocês reparam? Por exemplo, se essa é a primeira aula que vocês estão assistindo. Vamos supor. O you, você tem vocês. Vocês vão conseguir perceber conforme a frase estiver sido montada, conforme o contexto, vocês vão saber se por exemplo, você está falando de você ou de vocês. Agora vamos para os verbos. Sei que pode ficar um pouco rápido para algumas pessoas, mas a aula vai ficar gravada e aí é só repetir a parte que vocês acharem que vocês não conseguiram memorizar tão facilmente a parte de pronúncia. Vamos lá. O uso dos verbos. Lembrem que a gente tem o infinitivo, o imperativo e o gerúndio. O infinitivo são verbos com a partícula to. Então, são os verbos, por exemplo, to love, que é amar. Então, quando tem o verbo com a partícula to, fica o are, e. Então, infinitivo é quando a gente tem o verbo basicamente na forma integral dele. Então, are, e. Então, vai comer, estudar, trabalhar, dormir, sorrir. Então, são verbos que estão no infinitivo. O imperativo, basicamente, é uma ordem. Então, quando você retira a partícula to, você forma um verbo no imperativo, que é uma ordem. Então, por exemplo, se eu falo to drive, eu estou falando dirigir.
E se eu falo drive, eu estou falando dirija. Então, eu estou dando uma ordem. Então, you drive. Você dirija. Então, é uma ordem. Às vezes, sei lá, você tá querendo seguir aqueles filmes policiais que a pessoa entra no táxi, aí ela quer seguir outro carro, aí ela chega, sei lá, vai. É tipo, you drive, vai, você dirige. Tipo, a pessoa só quer falar 2 palavras, pronto. E aí é isso. Então, tipo, tá dando uma ordem. E o gerúndio é um verbo que você acrescenta o ing no final. O gerúndio no português seria, por exemplo, dirigindo, correndo, sonhando, dormindo. Então, são esses verbos terminados dessa forma, dessa maneira. E no inglês a gente termina, ao invés de ser endo, indo, ando, a gente termina com ing. Só que, na hora que a gente pronuncia, a gente não pronuncia o G. A gente não vai falar ing. Então, por exemplo, se eu uso drive, to drive, o verbo dirigir, quando eu for falar no gerúndio, eu vou falar driving. Eu não falo driving, eu falo driving. Então, repara, eu tenho driving. Mesma coisa, se eu for falar, por exemplo, comer. O verbo comer é to eat. Aí eu falo eating, comendo, eating. Se eu falar coma, é eat. E, tem exceções. Tem verbos no inglês que você não pode... você não forma o gerúndio colocando ing. Você não vai formar o gerúndio colocando ing. Vi de algumas exceções dentro dessas exceções que você usa de forma mais coloquial, mais informal. Agora, a conjugação verbal. No inglês, quando você vai conjugar um verbo, você retira a partícula to e você utiliza os pronomes do caso reto, que a gente acabou de aprender, e você coloca logo em seguida. Então, basicamente, você vai fazer isso para conjugar o verbo no presente, né? No entanto, a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, tem variações. Mas essas variações a gente vai aprender mais para frente. Então, por exemplo, se eu for falar eu trabalho, o verbo trabalhar é to work. E se eu falo eu trabalho, eu falo I work. Eu vou voltar aqui para vocês verem isso aqui. Começa aqui. Ó, ali, eu trabalho. Falo I work. Aí você trabalha. You work. Aí o he, she, it, a gente pula, porque he, she, it vocês vão aprender mais pra frente como que a gente utiliza o verbo na terceira pessoa. Aí, se eu falo nós trabalhamos, eu falo we work. Eu não falo we workamos. Eu falo we work. Se eu falo vocês trabalham, eu falo you work. E se eu falo eles, elas trabalham, eu falo they work. Então, é desse jeito, a gente não modifica o verbo em si. Então, para vocês saberem. Agora, continuando. Aqui eu trouxe alguns verbos que vocês já aprenderam. Eu vou falar e vocês repetem em casa. E aí depois vocês me falam assim, qual que é o que vocês têm mais dificuldade assim, de lembrar a tradução. Ou como se escreve. Porque às vezes, por exemplo, a gente tem mais dificuldade para lembrar a tradução de um e tem mais dificuldade para saber como se escreve outros. Então, vamos lá. To wait, que é aguardar, esperar. To wait. To watch. To watch, assistir, observar. Então, se eu falo watching, que eu estou colocando ing, TV, assistindo TV. Então, se eu quiser falar, por exemplo, ela está assistindo TV, eu falo she is watching TV. Ela está assistindo TV. Have, to have, ter, comer, tomar. To sleep,
dormir. To do, fazer. To look, olhar, parecer. To prefer. Ali, gente, na forma de escrever, tá errado, tá? Não é um T ali, é um F, na verdade. Na forma de escrever, a pronúncia. Não a forma de escrever o verbo em si, a pronúncia. Ali eu escrevi erradinho. Então, ali, ó, prefer, não é prefer, é prefer. Então, to prefer, preferir. To love, amar, adorar. A Isa falou aqui que ela não sabia de todos esses usos para o to have. Então, por exemplo, quando eu falo se você falar tipo, tomar se você for falar que você está tomando um suco, uma bebida e tal, você vai utilizar o to have também. E quando você fala de comer também. O to have, na verdade, a gente vai aprender um pouco mais pra frente, porque ele é muito mais complexo do que isso. Tem mais coisas, assim. Tem alguns verbos em inglês que eles são mais complexos do que a gente está mostrando aqui. Então, a gente vai aprender com o tempo. Não é só para vocês saberem que tem essas variações, né? Que nem, por exemplo, to play é brincar, jogar. Então, tipo assim, tocar um instrumento musical. Isso é to play. Então, to play não é só jogar. Então, tem essas variações também. To wash, lavar. To wash, lavar. To read, ler. To read, ler. To memorize. To memorize. Memorizar. To promise. To promise. Prometer. To try. To try. Tentar. To talk. To talk. Conversar. To see. To see. Ver. Então, aqui, me falem qual desses verbos vocês acham mais difícil escrever. Eu achava mais difícil escrever a diferença entre to watch, que é assistir e observar, e o to wash, lavar. Eu tinha muita dificuldade de escrever os dois. Eu ficava meio confusa, porque se você for pensar, um é TCH, e aí o outro você tem o SH, então eu ficava meio confusa com isso. Então, pensem qual é o verbo que vocês têm mais dificuldade, e aí escrevam várias vezes esse verbo, porque aí vocês vão perder a dificuldade na escrita deles, né? Agora, vamos para essa partezinha, que é como que você sabe qual que é o verbo principal de uma frase? É o verbo que está junto com o sujeito. Então, por exemplo, se eu coloco assim, deixa eu pegar outro verbo aqui. Se eu falar assim, eu estou conversando. Eu estou conversando. A tradução é I am talking. Conversando. Talking. Então, eu estou conversando. I am talking. Quem é o verbo principal dessa minha frase? I am talking. Quem que é? O verbo principal é o am. Por que o verbo principal é o am? Por quê, né? Porque você tem um sujeito. Exatamente, Isa. O am. Porque você tem o sujeito e o verbo principal. O verbo principal é aquele que está logo após o sujeito, que está colado. Então, é sujeito mais verbo principal. O am está colado no sujeito. O sujeito é quem? Sou eu. Eu estou conversando. Eu que estou executando a ação. O sujeito é aquele que executa a ação. Então, eu estou executando a ação. Então, eu estou. Estou está logo em seguida. Então, eu estou conversando. Então, o sujeito é aquele que executa a ação.
O talking ou qualquer outro verbo que viesse depois, eles seriam verbos complementares. Então, basicamente, é dessa forma que você vai identificar o sujeito. Outra questão. Lembra que no inglês a gente não tem sujeito oculto. Então, toda frase tem um sujeito. Então, assim, a gente não vai ter um sujeito oculto. Basicamente isso. Então, por exemplo, eu não falo am talking. Tipo, estou conversando. Não falo, porque no português a gente fala estou conversando. No inglês eu falo eu estou conversando. Então não é am talking, é I am talking. Entendeu? Então, o sujeito é equivalente a um pronome pessoal do caso reto. Então, por exemplo, quando eu pergunto, e isso eu já fiz essa pergunta para vocês. Quando eu pergunto, what's your name? What is your name? Qual que é o sujeito? What is your name? Qual que é a tradução de what is your name? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O sujeito dessa frase é quem executa a ação. Então, eu estou perguntando qual é. O que eu estou perguntando? É o que? O seu nome. O seu nome é o sujeito dessa frase. Esse sujeito, seu nome, ele é um ser inanimado, né? É seu nome. Então, o pronome pessoal do caso reto dessa frase é o it, que não serve para uso de pessoas, seres humanos, etc. Lembra disso? Então, seu nome é it. Então, o sujeito dessa frase, ele equivale ao pronome pessoal do caso reto it. Então, você não tem uma frase que não tenha um sujeito. Às vezes, por exemplo, você até fica meio confuso. Por exemplo, essa é uma das frases mais confusas para a pessoa realmente conseguir saber qual é o sujeito. Então, às vezes, você fica um pouco confuso, mas é só você pensar assim, esse sujeito, ele é um ser inanimado ou não? O que ele é, sabe? Então, para você saber, por exemplo, sua cor favorita. Então, isso também é um it. Isso não é um ela, um ele, ou eu, ou você, ou nós, ou eles. Então, isso também é um it. Então, assim, só para vocês conseguirem ir lembrando assim, o que foi falado. Agora, o verbo to be. Vamos lá. A conjugação do verbo to be. O que é o verbo to be? O verbo to be é como esses outros verbos que a gente acabou de aprender aqui, ó. Por exemplo, ó, não tem to wash, não tem to read, to memorize, tem to be. To be é ser e estar. Só que a gente tem uma diferença. O verbo to be, na hora de conjugar, não é que nem, por exemplo, to work, que você vai basicamente manter o mesmo estilo lá na conjugação, né? Não, ele não é dessa forma, ele muda. E por isso que a gente aprende to be de uma forma separada. Então, por isso que se fala tanto, nossa, aprendi sei lá quantas vezes o verbo to be, porque ele é um verbo que você conjuga de uma forma diferente. Então, tem outro jeito de conjugar, né? Então, por isso que a gente aprende de uma forma separada. Então, vamos lá. Eu vou falar e vocês repetem em casa. I am. I am. Eu sou, eu estou. You are. You are. Você é, você está. He is. He is. Ele é, ele está. She is. She is. Ela é, ela está. It is. It is. Isto é, isto está. Se eu falo, por exemplo, it is work, eu estou falando que work, to work, é o verbo trabalhar, mas ele também é o verbo funcionar. Então, se eu falo it is work, eu falo que isso está funcionando. It is work, isso está funcionando. We are. We are. Nós somos, nós estamos. You are. You are. Vocês são, vocês estão. They are. They are. Eles, elas são. Eles, elas estão. Então,
Tentem copiar, memorizar. Isso não precisa copiar exatamente agora, mas tentem memorizar o verbo to be conjugado. Então, to be nada mais é do que ser e estar. Então, acho que é muito importante vocês lembrarem que to be é isso. Porque se eu falo, por exemplo, be, só be, eu estou falando seja, esteja. Ele tem um imperativo também. Então, é seja, esteja. Você falou be. Então, é importante vocês lembrarem que o to be ele é um verbo. Só que aí ele se conjuga dessa maneira. E aqui agora o verbo to be, ele é conjugado da forma negativa. Vamos lá. A negativa, a gente usa basicamente assim. O pronome pessoal do caso reto, o verbo principal, que é o verbo to be, né? Conjugado, e mais o not. Mais o not. Então, é assim que você conjuga o verbo to be. Eu vou falar e vocês repetem. I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They are not. E aí temos as contrações. Então você tem, por exemplo, you are not, que é você não é. Você tem you aren't. Então você vai substituir aquele are not por aren't. Ali também já está contraído. Porque se vocês repararem, está escrito you are not, mas eu estou colocando you, um apóstrofe R-E, not. Não tá. You, A-R-E, are not. Que nem, por exemplo, she is not. Não tá she is, o is not, tá? O she, apóstrofe s not. Ali tá contraído já. Se eu for falar, por exemplo, a outra contração seria she isn't. Isn't. Então, a contração do are not é aren't, ou isn't, que é do is not. Então, tem essas. Mas, assim, gente, não tá errado de forma alguma escrever sem a contração, tá? Vocês podem escrever sem a contração. Mas para vocês conseguirem se ambientar, né, com essa forma de escrita, porque mais para frente vai ser algo mais comum a gente ter a forma de escrita reduzida, né, contraída. Porque facilita, né, no dia a dia você ter a forma de escrita reduzida. Vamos lá. Aí eu acho que pulei. Aqui. Aqui a gente tem as frases interrogativas com verbo to be. Aí é muito importante vocês lembrarem que toda frase ela tem um sujeito. E para você formular uma pergunta usando o verbo to be, você vai colocar o verbo to be, a forma dele conjugada, antes do pronome pessoal do caso reto. Então, aqui, ó. Aqui, vou colocar aqui para vocês. Aqui, ao invés de ser I am, é am I. Se for falar, tipo, eu sou, tô perguntando, eu sou, seria am I? É uma pergunta. Agora, se eu perguntar, você é, seria are you? Então, assim, não é you are you? Ele é, is he, ao invés de ser he is. Então, basicamente assim, no inglês você consegue saber se uma pessoa está fazendo uma pergunta pela forma como a frase está alocada. Você não precisa chegar no ponto de interrogação no final da frase para descobrir que é uma interrogativa. Você consegue perceber já quando você vê o verbo to be conjugado, enfim, você consegue perceber. Ou, por exemplo, se não for o verbo to be, se for, por exemplo, o verbo can, também vai ter essa modificação. Então, você também vai conseguir perceber. Aí, aqui na parte das respostas, vai. Is it good? Eu tô perguntando o quê? Se isto é bom. Isto é bom? Por exemplo, você tá comendo um doce e eu pergunto, isto é bom? Is it good? Aí você responde,
Yes, it is. Sim, é. Você está, na verdade, respondendo sim, isto é bom. Mas aí você reduz para it is. Sim, é. Você não precisa responder sim, isto é bom. Entendeu? Não tá errado se você quiser responder, mas normalmente a gente faz desse jeito. A forma mais usual e vai mais correta seria essa forma de resposta. E aí, na resposta negativa, seria no, it's not. Ou no, it isn't. Que é não, não é. E lembrando, isso é pro it. Mas se eu estiver falando, por exemplo, ela é boa, seria is she good? Ela é boa. Aí na resposta iria ser yes, she, porque o pronome pessoal do caso reto é o she nessa outra frase. Então é yes, she is. Ou no, she is not. Ou no, she isn't. Então, lembrando que vocês precisam mudar a resposta também conforme o pronome pessoal do caso reto que a gente está usando. Aqui temos o presente contínuo, gente. Eu sei que essa palavra pode dar um pouco de medo, mas não é difícil, porque olha só, é o verbo to be conjugado, então and, is, are, mais o verbo no gerúndio, o verbo com ing. E é basicamente quando você está se referindo a uma ação que está ou não está acontecendo. Então, por exemplo, vamos lá. Eu estou estudando. Eu estou estudando. Eu estou. Eu estou. I am, que é o verbo to be conjugado. I am. Mas estudando, ando, é um verbo que está acabando com ing, gente, com ando, é o gerúndio. Agora vamos falar em inglês. Estudando. O verbo estudar, como é? É to study. Agora estudando é studying. Então, I am studying. Eu estou estudando. Então, é uma ação que está acontecendo. Mas poderia não estar acontecendo. Então, como seria se não estivesse acontecendo? Seria I am not. Lembra? Quando eu falo eu não sou, eu não estou, é I am not studying. Eu não estou estudando. I am not. Por exemplo, I am not now. Eu não estou estudando agora. Now é agora. I am not now. Eu não estou estudando agora. Ou eu estou estudando agora. I am studying now. Então, e vocês estão estudando agora. Então, é uma ação que está acontecendo agora. Então, é um verbo que está no presente contínuo. Então, basicamente. Calma. Meu Deus, meu mouse. Aqui, pronto. Pronto, passou. Agora aqui outro exemplo. He is working. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. He is. Is é o verbo to be conjugado. Mais working, que é o verbo to work, no gerúndio, com ing. Então, working. He is working. Ele está trabalhando. Agora vamos para o verbo can. Vamos lá. Lembra, o to be, ele tem um papel especial na nossa vida, né? Ele tem uma conjugação diferente. O verbo can também tem um papel especial na nossa vida. Mas ele não tem uma conjugação diferente. A conjugação é tudo igual, olha só. Só que ele vai ter um papel diferente. Então, vamos primeiro falar aqui. Eu falo, vocês repetem. Então, vamos lá. I can. You can. He can. She can. It can. We can. You can. They can. Novamente. Importante, né? Se você não veio na aula que eu expliquei sobre can significa to can, não existe. Então, começando por aí. Can significa poder conseguir. E eu já explico da parte do to, etc. Então, poder conseguir. Can, poder conseguir. Então, vamos lá. I can é eu posso, eu consigo. You can, você pode, você consegue.
He can, ele pode, ele consegue. She can, ela pode, ela consegue. It can, isto pode, isto consegue. We can, nós podemos, nós conseguimos. You can, vocês podem, vocês conseguem. They can, eles, elas podem, eles, elas conseguem. Então, essa é a forma que a gente conjuga o verbo can. Repara que não tem nenhuma alteração na terceira pessoa do singular. O que vai acontecer com outros verbos. O verbo can não tem alteração. Ele permanece exatamente igual. Vamos lá? Quando eu quero fazer a forma negativa do verbo can, eu coloco not, que nem o verbo to be. O verbo to be não é am mais not, is mais not, are mais not. O verbo can também, can mais not, cannot ou can't. Can't é a forma contraída. Que nem, por exemplo, se eu falo is not, e aí eu falo isn't, que é a forma contraída. Aqui, cannot ou can't. Então, aqui eu vou falar e vocês repetem, tá? I cannot. I cannot. You cannot. You cannot. He cannot. He cannot. She cannot. She cannot. It cannot. It cannot. We cannot. We cannot. You cannot. You cannot. They cannot. They cannot. Então, afirmativa, you can. Negativa, can you. Can you não, gente. Tá errado aqui o slide. Afirmativa, you can. Negativa, you cannot. Interrogativa, can you. Interrogativa. Risca esse negativo aí se vocês já tiverem. É interrogativa. Interrogativa é a mesma coisa que o verbo to be. Você vai fazer essa inversão. Ele vai vir antes. Então, can you. Então, eu tô falando, quando eu falo, você pode, você consegue, numa afirmativa, é you can. Se eu tô perguntando, você pode, você consegue, eu tô falando, can you? Então, a gente faz essa inversão. E as respostas, elas são muito semelhantes também com as respostas do verbo to be. Que é, yes, I can. No, I can't. Ou, yes, I can. No, I cannot. Então, é a mesma coisa. Entendeu? Então, a gente poderia separar, na verdade, os nossos verbos como se fosse um grupo, né? A gente tem um grupo A, que seria, por exemplo, o verbo to be e o verbo can, que eles têm certas peculiaridades, e a gente tem o resto dos verbos do inglês. Então, assim, para ficar um pouco mais fácil para vocês conseguirem entender. O verbo can e o verbo to be, eles vão ter peculiaridades que a gente não vai notar em alguns outros verbos. E tem os outros, do inglês. Agora aqui. As formas. Vamos lá. Forma afirmativa. You can work. Eu tô falando o quê? Você pode, você consegue trabalhar. Repara uma coisa. Eu tô falando you can work. Você pode, você consegue trabalhar. Mas eu não coloquei you can to work. Eu coloquei só you can work. Por quê? Porque quando você tem o verbo can, você não tem grudado nele, assim, tipo, não vai ter to can para falar quando ele conseguir. É can. Você não tem também colado nele o verbo, a partícula to. Então, you can work não poderia ser you can to work. Não tem. Você não pode colocar a partícula to. Mesmo assim, o verbo que tá vindo a seguir tá no infinitivo. Não tem... Ele fica no infinitivo. Então, essa é uma das regras do can. Forma negativa. You cannot work. Então, você não pode, você não consegue trabalhar. Forma interrogativa. Can you work? Então, você pode, você consegue trabalhar? Respostas, I can, ou no, I can't, ou no, I cannot. Então, não consigo trabalhar, ou não, eu não posso trabalhar. Então, é isso. Aqui, vocês observam o que eu acabei de falar.
Correto. I need to go. Eu preciso ir. Se eu falasse I need go, eu estaria falando assim, eu preciso vai, ao invés de eu preciso ir, entendeu? Então, estaria errado. Então, quando eu não tenho can, tem que colocar o to lá para fazer o infinitivo. I need to go. Eu preciso ir. Agora, quando eu tenho can, eu não posso utilizar o to, a partícula to. Então, I can go. Eu posso, eu consigo ir. I can go. E I can to go tá errado. Então, memorizem isso. Pronomes demonstrativos. Vamos lá. Pronomes demonstrativos. Vamos lá. Quando eu falo tis, eu estou falando algo que está ao alcance das minhas mãos. Por exemplo, isto. Isto em inglês é cell phone. Então, tis cell phone. Isto aqui em inglês é chair, que é cadeira. Tis chair. Isso está aqui. Então, esta cadeira. Se eu falar a janela aqui, é tis window, porque está ao alcance das minhas mãos. Então, tis window. Se eu falo da água, eu falo da água aqui. Eu vou falar assim, tis water, esta água. Então, tis chair, tis windows, tis water, tis cell phone. Então, esse, essa, isto, isso. Para quando está ao alcance das mãos. Se eu quiser falar isso no plural, então se eu tiver duas cadeiras, e eu estiver falando das duas cadeiras que estão ao alcance das minhas mãos, então seria tis, que é este, estas, esse, essas. Entendeu? Agora, se eu estiver falando de alguma coisa que não está ao alcance das minhas mãos, por exemplo, a porta. A porta está para lá. Ela não está ao alcance das minhas mãos. Vocês não conseguem ver e eu não consigo tocar também, olha. Então, não dá. Ela está mais para lá. Seria that, que é aquilo fora do alcance das mãos. E quando eu estou falando do plural, é toes. Então, é isto. Agora, vamos para os artigos. Isso é bom vocês treinarem, por exemplo. Pega todos os... Assim, vai andando pela casa e olha as coisas que vocês já sabem em inglês. Então, por exemplo, vamos supor que vocês saibam mesa, que é table. Aí vocês falam assim, this table, porque ela tá perto da mão de vocês. Ou, por exemplo, uma caneta que tá longe da mão de vocês. Aí você fala that pen, então, aquela caneta. Então, vocês vão falando as coisas que vocês já aprenderam aqui. Então, por exemplo, a minha cozinha, ela tá longe do alcance das minhas mãos. Então, cozinha é kitchen. Então, falou that kitchen, porque ela tá longe da minha mão. Agora, para os artigos, gente. Vamos lá. A gente tem os artigos definidos e tem os artigos indefinidos. O definido é o the. The. Então, a gente fala the. A gente não fala de. A gente fala the. Ou a gente não fala te. Tá? É the. É o, a, os, as. Então, ele não modifica, assim, você não precisa colocar um S quando você está falando os carros. Você não precisa, vai ser the. Então, não precisa. E outra questão é que você não utiliza o the antes de nome próprio. Então, se eu falar o Patrick, eu não falo the Patrick, eu falo Patrick. Então, eu não falo o Patrick. Quer dizer, tipo, na tradução sim, mas na língua original, assim, você não vai escrever the Patrick. E aí, esse é o pronome definido, né? Porque eu tô falando o Patrick, o carro, então the car. Tô falando de um carro específico, the car. Isso é um pronome definido. Aí, se eu tô falando de um pronome indefinido, que é basicamente assim, uma, uns, umas, então, tanto no plural quanto no singular, que é algo que eu não, por exemplo, eu quero ter um carro. Independe do carro que eu quero ter.
Então, eu quero ter um carro. Eu não quero o carro, eu quero um carro. Então, um carro, eu vou falar a car. Por quê? Porque carro, car, começa com um som consonantal, o som de consoante. Então, para ficar mais fácil, por enquanto, decora assim. A mais palavra que começa com consoante. And mais palavra que começa com vogal. Vide exceções. Temos exceções. Por quê? Porque no inglês temos palavras que às vezes podem começar com uma consoante e na verdade ela vai ter um som de vogal. E às vezes ela pode começar com uma vogal e ela tem um som de consoante. Então, só para vocês saberem que existe essa variação dependendo da forma como, por exemplo, quando eu falo 1 hora, não estou falando de 1 hora, tipo 1 o'clock, sabe? Tipo, não estou falando disso. Estou falando 1 hora. Tipo, 1 hora a gente se vê, uma coisa assim, sabe? 1 hora. Hour. Hour é hora em inglês. Hour. No entanto, começa com H. Começa com uma consoante. Mas quando eu falo hour, tem som de vogal. Hour. Então, 1 hora, eu não vou colocar a hour. É an hour. Porque tem som de vogal. Entendeu? Tem muitas palavras, assim, muitas não tem tantas palavras, gente. Mas tem algumas palavras, às vezes, por exemplo, que ela começa com U, e o U, ele tem som de U. E o som de U, no inglês, é som do Y. E aí seria um som consonantal. Então, seria, na verdade, o A, né? A mais o som consonantal. Então, decorados. Agora, preposições. Mas isso vocês vão aprendendo, assim, conforme forem conhecendo mais vocabulário, porque ainda vocês não conhecem tanto o vocabulário, então é mais difícil. Agora vamos para as preposições, gente. Vamos lá. Todas as preposições que eu vou falar nesse exato momento, elas significam em, no, na. Mas, então a tradução delas é em, no, na. Só que a gente utiliza essa preposição para determinadas situações. Então, por exemplo, o in, eu utilizo o em, no, na para quando eu estou falando que está dentro de um espaço ou de um lugar. Então, algo ou alguém está dentro de um espaço ou de um lugar. É o in. Se eu for falar que algo ou alguém está em cima de uma superfície, eu uso o on. Se eu for falar de um lugar específico, um ponto exato, eu utilizo o at. Então, se eu estou querendo falar, por exemplo, que alguém está dentro de um lugar, então vai ser em noná. O on também, em noná, e o at, em noná. Só que a gente utiliza cada um para uma situação. E aqui o at, ele também tem outras variações. O at você pode usar também como a tradução dele, como se fosse para. Só que você só utiliza esta tradução para ele quando está junto com o verbo to look, que é o verbo olhar. Então, quando eu falo look at me, olhe para mim, o at vira para. O at não é em noná nessa situação, ele é para. Então, olhe para mim, look at me. Outra situação, outra variação é quando eu utilizo para horas. Então, quando eu vou falar às 10 horas, às 11 horas, às 10 horas, tipo, vou falar de outras horas, às 11 horas, à 1 hora, às 2 horas, enfim, vou usar o at. E aí, por exemplo, no exemplo, né, que eu coloquei ali, então, I need to go at 1 o'clock. Então, eu tô falando, eu preciso ir às 1. Então, eu preciso ir às 1. Então, é at que a gente utiliza. Aqui, outras preposições. Por exemplo, ali você tem um to também. Que é agora, não é a partícula to, é a preposição to, que é uma preposição utilizada
para uma finalidade, mas com finalidade, que é diferente desse para aqui que a gente está utilizando, que é a exceção, né? Que é o look at me. Você não fala look to me, olhe para mim. Você fala look at me. Então, lembrem disso, dessa regrinha. From é de, do, da, com sentido de origem. Então, quando eu falo where are you from? Where are you from? Where é onde? Então, are you é o verbo tipo conjugado. O que significa are you? Você está. Ou no plural. Vocês são, vocês estão. Então, where are you from? E o from é de, do, da, no sentido de origem. Só que quando eu traduzo, se eu for traduzir exatamente, where are you from? O dedo da vai acabar no final, e é estranho isso. Porque na tradução que a gente usa, a gente fala assim, de onde você é? De onde vocês são? Vem para o começo. Então, as preposições, elas costumamente vão vir para o começo da frase, elas não vão ficar lá no final. Então, de onde você é? Where are you from? Sempre que vocês quiserem lembrar a regra da preposição, lembra dessa frase. E, bom, isso. Agora, about, a respeito de. Em alguns contextos, significa em. Então, a respeito de, sobre aquela coisa. Então, se eu tô falando sobre tal coisa, não é sobre, tipo, sobre a mesa, não. Porque eu não tô falando sobre a mesa. Entende? Tipo, sobre, não é a mesma coisa que o sobre. Então, é a respeito de uma coisa, sobre alguma coisa. Essas são as preposições. Elas, assim, gente, eu sei que muito conteúdo são muitas preposições, né? Mas, por exemplo, se eu fosse usar... se eu for falar que está dentro de um espaço ou de um lugar, então eu estou falando que ela está na cozinha. Então ela está dentro de um espaço ou de um lugar. Ela está na cozinha. Eu vou falar in the kitchen. In the. Por que o the? É o in mais aquele THE. Então é in the kitchen. Por quê? Porque eu tô falando que ela tá num lugar específico. Só que é diferente desse local específico do at. Porque o local específico do at seria, por exemplo, tipo, eu vou no aeroporto. Como se fosse eu vou ao aeroporto. Eu vou no aeroporto. Tô falando de um local específico, um local exato, que eu vou me encontrar e tal. Eu não tô falando exatamente que eu estou dentro deste local. Eu estou falando de um local específico, um ponto exato, mas não que eu estou dentro dele, sabe? Tô falando que eu tô indo, ó. Tô indo ao mercado, tô indo, por exemplo, no hotel. Então, vou usar at a hotel. Então, tipo, por exemplo, em um hotel. Então, tem essas variações. Agora aqui, as expressões, gente. As expressões, elas não seguem as regras usuais do inglês. Então, vou falar as expressões e vocês repetem na casa de vocês. Então, vamos lá. No problem. No problem. Sem problema. Então, não tem problema. Sem problema. It's up to you. It's up to you. Você decide, você quem sabe. Little by little. Little by little. Pouco a pouco. For sure. For sure. Com certeza. What's up? What's up? E aí? Tipo, e aí, como que você tá? Take your time. Take your time. Não tem pressa. That's it. That's it. É isso. It's all set. It's all set. Está tudo combinado. I got it. I got it. Eu entendi. Never mind. Never mind. Deixa pra lá. I am in.
I am in. Eu toco. No way. No way. De jeito nenhum. By any chance. By any chance. O CH, normalmente, a gente faz o som de TCH. Então, por exemplo, repara. Chip, que escreve chip. Chip é barato, né? Ele tem um som de TCH, mas é CH. Por exemplo, chair, que é a cadeira, tem o som também de TCH. Então, reparem nisso. Quando a palavra começa com CH, normalmente ela tem o som de TCH. Então, by any chance. Step by step. Step by step. Passo a passo. I'll be right back. I'll be right back. Eu já volto. Aqui. E essas são as expressõezinhas. As expressões a gente utiliza mais assim, nas conversas, enfim, elas são boas para você aprender um jeito mais informal de falar a língua, né? Um jeito menos regradinho, sabe? Então, menos Google Tradutor, basicamente isso. Então, não falando mal do Google Tradutor, porque ele é muito bom também. Hoje em dia ele tá bem bom. Mas é um jeito assim mais descontraído, um jeito mais normal de se falar, né? Então é importante aprender as expressõezinhas. E elas são bacanas para vocês irem usando no dia a dia de vocês, sabe? Às vezes vai responder uma pessoa, escreve a expressão, sabe? Sei lá, por exemplo, eu já volto. Escreve, tipo, combina com alguém que você vai falar inglês, algumas coisas em inglês com a pessoa, entendeu? E aí vai usando. Essa é a nossa revisão, mais assim, concentrada na parte gramatical do que, por exemplo, nos vocabulários. Porque era muito vocabulário e aí nossa aula ia ficar muito maior. Eu peguei os pontos principais que a gente aprendeu até agora. Ainda falta mais algumas aulas para a gente finalizar